Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui hoje para mais uma aula com vocês e nessa aula aqui, né, é uma continuação na verdade da aula passada, porque eu quero fazer alguns exemplos, né, de aplicação da técnica que a gente viu para calcular volume de sólido usando cilindros, ok? Se não assistiu essa aula ainda, é fortemente recomendado que você volte na aula anterior a essa, assista ela, para depois você assistir essa daqui, que aqui a gente vai fazer exemplos. Muito bem. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer, trabalhar com vocês aqui, é esse daqui, ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 até 1, né? Aqui é o x que varia aí de 0 até 1, né? Então eu trouxe aqui um desenho. É, Basicamente aqui, o que você tem então, né? Eu vou primeiro desenhar aqui no plano XY para facilitar o entendimento de vocês, né? Então suponha que você tem aqui o plano XY, beleza? E considera aqui, então, a função y igual a raiz de x com x variando de 0 a 1, né? Então, y igual a função y igual a raiz de x é mais ou menos essa função aqui, né? E a gente calcula aqui do valor 0 até o valor 1, ok? E qual que é a ideia aqui então, né? A ideia é o quê? É que você considere essa região no plano, né? Então aqui a gente está aqui com o plano x e y, considere essa região e eu estou pedindo para você rotacionar essa região em torno do eixo x, né? Então você tem aqui uma região aqui, ok? E eu quero que você rotacione em torno do eixo x essa região. Ao fazer isso, você vai obter um sólido tridimensional. Um sólido tridimensional. E é esse sólido S que eu estou pedindo para você calcular o volume. Ok? Bom, então qual que é a ideia? A ideia é a gente usar lá a técnica dos cilindros, né? Então você imagina que você vai particionar essa região por cilindros, né? Para fazer isso, você precisa então aqui, nesse caso aqui, eu vou fixar aqui um ponto X, ok? Fixar um ponto X. E a gente considera aqui então é, essa reta aqui, ok? Que é o X. Então aqui eu tenho um ponto X e nessa reta aqui eu tenho o Y, né? Que é igual a raiz de X, que vai variar então de 0 até esse ponto aqui, até o raiz de X. Então tem o Y variando aqui de 0 até o raiz de x, né? Onde varia a minha variável, a nossa variável y, ok? Então, como agora eu tenho sólido, então todo esse sólido aqui, que é a rotação dessa área em branco, né? Eu rotaciono ela em torno do eixo x, eu vou ter um sólido maciço. Então, eu vou fazer o quê? No ponto x, a gente corta ele aqui por um plano, ok? A gente corta ele por um plano. Então, a gente passa um plano aqui, um plano, e a gente secciona, então, nesse plano, quem? A gente secciona, então, esse sólido, né? Deixa eu só tirar aqui, porque esse plano aqui ficou muito para cima, né? Aqui é isso, né? Só escrever de novo aqui o que estava aqui, né? Que o y varia de 0 até o raiz de x. Muito bem, né? Então, quando você faz isso aqui, então, você vai cortar com ponto exatamente no ponto x. E ao fazer isso, o corte vai produzir aqui, então, essa seção, beleza? Então, essa seção aí, ela vai ter uma certa área, ok? Essa seção em azul aqui, que é onde eu cortei o meu sólido, né? Então, aqui nesse desenho você pode ver mais detalhadamente, né? Isso que eu estou fazendo. E a ideia é o que aqui, então? A ideia é a gente fazer, então, a variável x, né? Que está aqui a nossa variável x, variar do 0 até 1. Por que do 0 até 1? É onde está os dois limites ali do meu sólido. Meu sólido é limitado ali pelo 1 no lado direito e pelo 0 no lado esquerdo. Então, eu vou fazer o x percorrer do 0 até o 1 aqui, ok? E eu tenho que fazer o que, então? Eu vou ter que integrar de 0 a 1 quem? A área da seção que foi cortada. Quem que é a área da seção que foi cortada? É exatamente essa área
em azul aqui. Ok? Então eu tenho que integrar essa área na variável x, claro, né? A área tem que ser sempre na variável x. Nesse caso aqui, a variável aqui é a x. Por quê? Porque eu estou fazendo a seção com um plano que corta o eixo x. Então, veja, eu tenho um sólido, a minha seção está cortando o quê? O eixo x. Esse plano que vai fazer essa seção que corta, ela é paralela a quem? Ao eixo ao plano YZ. Então, tem aqui o plano Y. Aliás, eu tenho aqui a reta, o eixo Y, aqui o eixo Z, juntos vão formar aqui um plano, e eu pego um plano paralelo a ele, né, que é o plano aqui que vai cortar o nosso sólido e fazer essa região em azul aí, que eu represento por A de x, né, e A de x também vai representar aqui a área dessa seção, beleza? Então, isso que a gente está fazendo aqui. Esse π sobre 2 que eu marquei aqui, ele é o volume desse sólido. Então, eu já coloquei a resposta ali para a gente comparar depois no final. Tá? Mas eu vou fazer a conta certinha até a gente chegar naquela resposta ali. Então, a ideia é a gente... Primeiro, então, a gente tem que fazer o quê? Calcular essa área, né? Tá, só antes de eu continuar... Então, aqui, a seção que cortou foi uma seção paralela ao plano YZ. Ok? Porém, eu posso ter outros sólidos que eu não vou cortar o eixo x com o plano. Pode ser que eu corte o eixo y. E aí a minha variável vai ser a variável y. Eu vou fazer o a de y, eu vou integrar em y. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco que funciona assim. Então, eu havia dito que é sempre a variável x, né? Mas na verdade, nesse exemplo aqui é a variável x. Eu posso ter outros exemplos que pode ser a variável y e até a variável z. Então, você tem que analisar ali sempre o seu sólido. Qual corte você vai fazer nesse sólido que você tem, ok? Que você vai conseguir ter seções planas ali, que quando você variar a variável no eixo, você vai conseguir percorrer ali todo o seu sólido, ok? Todo o seu sólido. Bom, então aqui, né, que a gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, então? A gente tem que achar a área na região em azul, né? Ou seja, a área desse disco aqui, né? Desse disco todo que a gente tem aqui, né? Ó, essa área desse disco está representada aí por A de x, ok? Bom, a área do disco é simples, né? A gente sabe que é o quê? É π vezes o raio ao quadrado. Mas quem que é o raio desse disco aqui? Se a gente olhar aqui, ó, é exatamente, né? Nesse ponto aqui, eu tenho aqui exatamente quem? Eu tenho a altura, né? Que vai ser, coincidentemente, né? Nesse disco que eu tenho em azul aqui, essa altura aqui ela está representando o raio desse disco. Claro, eu tenho o raio representado em outros lugares, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, também é um raio. O segmento está menorzinho, é porque a gente está olhando em perspectiva, né? Se eu pegar do lado de lá, também é um raio. Então eu tenho, são todos os raios, ok? Aqui eu também tenho um raio. Eu posso pegar um raio aqui se eu quiser. Só que esses raios são mais difíceis você identificar, né? Esse aqui, principal, é mais fácil. Por quê? Porque é um raio que ele está no plano x e y. E sendo um raio que está no plano x e y, então eu preciso desse comprimento aqui para eu obter o raio. É mais fácil. Por quê? Esse raio eu sei que é a distância do eixo x até o grafo da minha função, né? Só não esqueça que a minha função é quem? É a função y igual a raiz de x. Essa é a minha função. Então, essa altura aí é exatamente o meu raio que eu preciso. E quem que é a altura? Como a função é raiz de x, quando você estiver aqui no ponto x, a altura é exatamente raiz de x, né? Então, o raio é raiz de x. Então, só denotando aqui, né? A gente tem aqui que o raio é igual a raiz de x, no ponto x. Claro, se você muda o ponto x de lugar, você vai mudar o raio, né? Se eu vim aqui, por exemplo, e pegar um x aqui, por exemplo, se eu pegar um x aqui, vou tirar esse plano daqui para não poluir o nosso desenho. Se eu pegar, por exemplo, um ponto x aqui na frente, eu vou ter um raio menorzinho, ok? Eu vou ter aqui, então, ó, aqui eu vou ter um raio menor, beleza? Então, eu vou ter essa região aqui. E eu tenho um raio menor aqui, né? O meu raio aqui agora a distância daqui até aqui. Mas ele continua sendo raiz de x. Claro, não para aquele x que estava lá, né?
para um x que eu considero aqui agora, né? Esse x ficou meio zoadinho, né? Esse x que é esse pontinho aqui. Beleza? Então, conforme você vai variando o x, você vai alterando esse raio. Então, esse raio ele depende de x. É isso que está falando, né? Muito bem. Então, eu tenho que fazer o quê? Calcular a área da região em azul aí, né? Então, eu tenho que calcular o A de x. A área daquela região, né, que a gente chama aqui de A de x, é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é raiz de x, então é π vezes x, é π vezes o raiz de x, tudo isso ao quadrado, né? Então, isso aqui seria π vezes o módulo de x. Mas como o x aqui está do lado direito do zero, né? Então, sempre positivo. E o módulo do número positivo é positivo, né? Então, isso aqui seria o módulo de x, que é igual a π vezes x, né? Que você está fazendo aqui é a raiz. Se bem que quando você escreve raiz de x, você já está assumindo o quê? Que o x é maior que zero. Né? Então, você não precisa, nesse caso aqui, apelar para o módulo, né? Então, aqui vai ficar, você tem a simplificação aqui, né? Então, vai ficar π vezes x, né? Isso é o que a gente tem aqui. Essa é a área do A de x. O que a gente tem que fazer agora para obter o volume do sólido todo? Integrar essa área de A de x de 0 até 1, né? Integrar de 0 até 1. Por que de 0 até 1? De 0 até 1 porque se eu variar então essa região em azul, esse ponto x de 0 até 1, essa região em azul aqui, ela vai então conseguir percorrer todo o meu sólido. Se percorre todo o meu sólido, então integrar de 0 a 1 de fato vai dar o volume de todo o sólido que a gente tem aqui. Ok, pessoal? Então o meu volume, né? Então o meu volume vai ser a integral de 0 a 1 do A de x dx, que isso aqui, por sua vez, vai ser igual então a integral de 0 a 1 de π vezes x dx, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui vai ser px² sobre 2, avaliado aqui de 0 até 1, que vai ser, então, π vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos π vezes 0 ao quadrado sobre 2, né? 0 ao quadrado é 0, 0 vezes π dá 0. Então, isso aqui fica π sobre 2, né? Que é o volume desse sólido obtido, então, ao rotacionar essa área em laranja, né? Então, aqui, só para explicar melhor, usando o desenho aqui, que está mais bem feitinho, né? Essa área em laranja, ela rotaciona em torno do eixo x. Ao fazer isso, você tem, então, um sólido, ok? Esse sólido, então, eu faço uma seção, né? Que é essa área de A de x aqui, com um plano paralelo ao YZ. Achei essa área A de x, eu faço, então, esse A de x variar agora de 0 até 1. Fazendo um A de x variar de 0 até 1, então, e eu integro esse A de x aí de 0 até 1. Então, eu fazendo o x variar de 0 até 1, eu faço com que essa área em azul percorra todo o meu sólido. Então, se eu integro de 0 a 1 esse A de x, né, conforme a construção na por soma de rima que a gente viu, por cilindros, a gente vai ter, então, o volume, né? Vai ter o volume. Okay? Então, essa área em laranja é para definir para a gente quem vai ser o sólido na rotação. Ok, pessoal? Então, eu vou calcular o volume e dar aqui π sobre 2, né? Que é que a gente tinha visto ali, que eu tinha colocado ali já como uma resposta. Bom, um outro exemplo que eu quero falar com vocês é esse daqui agora. Ó. É esse daqui. Então, esse aqui é o segundo exemplo. E eu estou pedindo aqui para você encontrar o volume do sólido obtido pela rotação. Agora não é em torno mais do eixo x, e sim em torno de quem? Em torno do eixo y. Então, da região delimitada por y igual a x ao cubo e pelas retas y igual a 8 e x igual a 0. Né? Então, aqui em cima aqui, ó, eu tenho aqui a reta y igual a 8. Do lado esquerdo aqui eu tenho a reta x igual a 0, né? Que eu fixo x igual a 0, né? Claro, a reta x igual a 0 no plano xy, né? Porque se eu escrever só x igual a 0 no R3, isso significa um plano para mim, né? Porque eu falo que o x está fixado e o resto está livre. Então, se o resto fica livre só o x fixado, isso vai acabar resultando aí num plano, ok? Então, por isso que eu escrevi aqui no plano xy e depois aqui no plano xy também. Beleza? Então, essa região em laranja, eu rotaciono ela em torno aqui do nosso eixo y. E aí eu vou ter um sólido. E eu quero calcular o volume desse sólido. Então, eu preciso fazer seções nesse sólido com planos paralelos
seções que cortam uma dos eixos perpendicularmente, né? Essa é a estratégia que a gente faz. E naquele eixo que essa seção de plano cortar vai ser a minha variável. Então aqui nesse caso é mais conveniente eu cortar com um plano horizontal no eixo Y. E quando eu fizer esse corte, né, com um plano que agora vai ser paralelo a XZ, né, ao plano XZ, então eu vou cortar aqui com um plano aqui e eu vou ter essa região em azul que está denotada aí para vocês, como vocês podem ver aí, ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Então, achar a área agora como função de y, por quê? Porque eu estou considerando o ponto agora no eixo y, que vai variar aqui de 0 até 8. Então, eu vou ter uma variável y variando ali. E eu vou construir agora os cilindros em cima do eixo y, não em cima do eixo x, igual naquele outro exemplo. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Achar a área de y e integrar de 0 a 8. Que aí, essa seção, quando eu variar o y de 0 a 8, ela vai percorrer todo o nosso sólido. Percorrendo todo o sólido, integra, então, que vai dar certo. Né? Integra de 0 a 8, que vai dar o volume. Beleza? Então, aqui, quem que vai ser o nosso A de y, né? Que acontece agora? A minha função aqui é que função? Como vocês podem ver no slide ali, é y igual a... Então, o gráfico disso daqui, deixa eu apagar esse plano aqui agora para não ficar atrapalhando, né? Então, o gráfico em preto aqui, isso aqui é y igual a x ao cubo. Só que agora o que acontece? Eu quero a de y. Eu não quero a de x mais, igual naquela hora lá, porque eu estou fazendo uma construção diferente agora. Professor, como que eu sei qual construção eu vou ter que considerar? Você tenta sempre passar cortes com planos paralelo a um plano. Por exemplo, você passa corte com um plano paralelo a XZ, você pode passar cortes com planos paralelos a YZ, e você pode passar cortes também com plano paralelo a XY. Então você pode ter essas três opções, qualquer uma delas. E a variável vai ser sempre a variável que esse plano que você vai fazer o corte vai cortar. Que nem que o plano cortou no eixo Y, então vai ser na variável Y. Se eu tivesse feito um corte aqui com um plano paralelo a XY aqui no eixo Z, alguma coisa mais ou menos assim, aqui no eixo Z, então aí minha variável seria a variável Z. Porém, o que acontece? Aqui não é muito conveniente eu cortar, por exemplo, com um plano paralelo a ZY, né? Que aí eu teria uma seção que viria mais ou menos aqui em cima, aqui, né? Ó. Ok? E aí eu teria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Deixa eu tentar desenhar para vocês aqui. Alguma coisa que viria lá de trás, assim. Teoricamente, também vai dar certo se você fizesse isso, né? Eu teria aqui, então, agora, né? O quê? Eu teria essa região em azul aqui. Em azul aqui. Também dá certo fazer isso aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que está errado. Não quer dizer que está errado. Porém, ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Porque você teria que calcular agora quem? O seu A de x. Aqui seria A de x mesmo, né? Porque você viria aqui no eixo x e fixaria um valor x. E aí, claro, depois você ia fazer o x variar aqui. Claro, não de 0 a 2, né? Você teria que fazer o x variar, então, aqui, lá do menos 2 até o 2, né? Então, você teria que variar o x aqui até aqui, né? Do menos 2 até o 2. Só que aí o que acontece? Você tem que calcular essa área em azul, que eu escrevi, não a que está no desenho feito, aí, na que eu fiz agora aqui. E para você calcular, você teria que fazer o quê? O A de x, você ia ter que, então, achar quem era esse ponto e esse ponto aqui, né? Porque a hora que você fizesse aqui embaixo, aqui, que você fosse descer, o que ia acontecer aqui, né? Você ia ter que descer aqui até aqui. E lá a mesma coisa, você ia descer, né? Deixa eu só arrumar aqui, porque não está bem assim, não. Deixa eu escrever de novo esse x. Para explicar direitinho para vocês, né? Então aqui, ó, você teria aqui, então, teria que fazer aqui, então, uma reta aqui paralela ao eixo z. Ok? E isso aqui teria que descer aqui, ó. Então você teria que achar essa área integrando em cima desse eixo aqui. Porém, você ia ter que integrar de um certo valor aqui, né?
que seria um valor aqui no eixo Z, até um certo valor lá. Só que o que acontece? Você não sabe quem é esse valor aqui. Você não sabe. Você teria que pegar as equações aqui, né, e descobrir quem é esse valor. Porque se você projetar, né, colocar supor que você coloca uma lanterna aqui em cima do eixo Y, né? Então esse círculo que está lá na altura 8, ele se projetaria aqui embaixo esse círculo, né? Você teria aqui um círculo aqui, né? Você teria um círculo aqui. Daria volta lá. E viria aqui. Você teria um círculo. Aquele círculo que está lá em cima, ele estaria também aqui embaixo. Ok? Meu desenho aqui, digamos que não ajudou muito, né? Mas ele passa por aquele ponto ali, né? É dura, paga coisa demais. Pagou coisa demais. Ele viria mais ou menos aqui assim, né? Ó. Aí seria mais ou menos assim esse círculo, né? Que é esse círculo daqui de cima, só que projetado aqui embaixo no plano XZ, né? No plano XZ. E aí você teria que achar quem é esse ponto aqui, né? E aí já não é tão trivial você achar quem é esse ponto. Por quê? Porque o x é um ponto aqui no meio. Então você teria que resolver uma equação algébrica aqui no espaço tridimensional para você achar quem que seria aqui, então, sei lá, um alfa zero. Teria que achar lá do outro lado quem seria lá um beta zero, por exemplo. Aí você tem que integrar de alfa zero até beta zero. Quem? A função 8, né, que seria essa reta em azul aqui em cima, menos quem? Menos o que está em vermelho aí. Que está em vermelho aí. Que aí ia ser uma função também como função de z, menos uma f aqui, digamos, de uma f de z, né? Que essa função aqui, ela tá y como, se você faz um plano assim, você vai ter uma função como função de z. Você vai ter o x fixado, mas vai ter uma função de z ali. E depois tem que isolar o z com relação a x. Então não é que não dá para fazer, dá para fazer. Porém, tem um monte de questão para você fazer aqui. Você tem que achar quem seriam esses extremos. Você teria que achar a função que vai dar esse gráfico em vermelho ali. Ok? Que eu sei que eu tenho o gráfico y igual a x ao cubo é no plano xy. No plano xy. Essa linha vermelha aqui, ó, essa linha em vermelho, que está aqui na borda do meu sólido, ela não está no plano xy. Então não posso falar que é y igual a x ao cubo. Vai ser uma outra função. Vai ter alguma coisa a ver com x ao cubo? Vai ter sim. Ok? Mas não vai ser... não vai ser exatamente x ao cubo. Você vai ter tem a variável z, você vai ter que mexer no R3 aqui, ok? Você, teoricamente, tem que calcular a interseção desse sólido com o plano dado aqui, o plano que é paralelo a YZ e passa por esse ponto X. Então você tem que achar essa área em azul aí. Isso aí é um problema, já é bem mais difícil. Então nesse caso aqui é muito mais fácil você fazer o quê? Você cortar com um plano horizontal aqui no eixo Y. Por quê? Porque aí eu vou calcular o A de Y, vai ser só naquela seção ali. Então isso aqui é bem mais difícil, só para ilustrar isso aqui para vocês. Então é mais ou menos assim, você vai olhar, você vai ver na dificuldade qual que vai ser a melhor maneira. Então você está fazendo de um jeito que está ficando muito difícil, você não está conseguindo achar da onde até onde você tem que integrar, ver que está resolvendo a equação. Então tenta observar se você não está fazendo a seção numa seção aí que não é muito conveniente, né? Tenta fazer numa outra seção, né? Para ver se vai facilitar a sua conta. Então nesse caso aqui, né? Só apagar, eu apaguei demais aqui, né? Nesse caso aqui, então, é mais conveniente aqui a gente fazer a seção paralela ao plano XZ, cortando aqui no eixo Y, ok? Né? Num ponto aqui. E claro, né, fazer o Y aí variar então de 0 até 8 lá em cima. Beleza, gente? Muito bem. Então, ó, quem que vai ser o meu A de Y? O meu A de Y é uma circunferência. Porque eu fiz uma rotação, né? Quando você faz uma rotação, você cria um círculo, na verdade. Né? O A de Y vai ser a área de um círculo. Ok?
Eu falei circunferência, mas é círculo. E, então, quem que vai ser a área A de y, né? O A de y vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem que é o raio, gente? O raio aqui, ó, se você olhar aqui, vai ser exatamente esse comprimento aqui, ok? Só que acontece, eu tenho y igual a x ao cubo, ok? Y igual a x ao cubo. Então, se eu olhar aqui o x, né? Então, ó, esse comprimento aqui é o x. Esse comprimento aqui é o mesmo comprimento desse. Então, eu sei que esse comprimento aqui, ele vale exatamente x. E eu sei que esse ponto aqui é um ponto que está no meu gráfico de y igual a x ao cubo, não é mesmo? Então, o que eu tenho que fazer, então, para eu achar essa altura aqui, que é o que eu quero? Não, desculpa, não é essa altura que eu quero, não. A gente vai integrar depois, né, de 0 até 8, né? A gente vai integrar aqui, então não é aquela altura ali, não. O que eu preciso é esse comprimento mesmo, que é x, ok? Então, o meu comprimento é x. Beleza, o raio que eu preciso aqui é x, então eu posso vir aqui e colocar, se eu quiser aqui, eu posso colocar π vezes x quadrado. Por quê? Porque é esse comprimento aqui que eu quero. Eu quero esse comprimento aqui, que é exatamente esse que vale x. Porém, pessoal, o que acontece? Eu quero esse x, só que eu quero ele aqui, eu quero a de y, não é a de y que a gente quer? Então, eu preciso isolar o x em função de y. Então, se eu olhar para essa expressão aqui, se y é igual a x ao cubo, quem que é x? X é y elevado a 1/3, ou a raiz cúbica de y. Beleza? Então, eu posso, aqui nessa expressão aqui em cima, trocar o x por y elevado a 1/3. Então, isso aqui vai ficar π, y, como eu já tenho y elevado a 1/3, tudo isso ao quadrado, né? Que vai ser, então, π, isso aqui vai ser igual a π, vezes y elevado a 2/3. Essa é a minha área A de y. Então, é a área dessa região aqui, ó, que está em azul, que eu estou marcado aqui, tá? Essa região toda aqui. Então, esse é o meu A de y. Ok, gente? Muito bem. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora? A gente calcula o volume, né? Para eu calcular o volume, então, eu tenho que analisar de onde até onde eu tenho que variar essa seção azul aí, né? De A de y, para que eu tenha todo o sólido. E se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem que variar ela exatamente do 0 até o 8. Então, eu vou ter que fazer o quê? Então, o volume vai ser a integral de 0 até 8 da área dessa seção que varia. A de y, que é quem? Eu já calculei aqui, é π vezes y elevado a 2/3. Ok, pessoal? Y elevado a 2/3. Então, vai ficar aqui π y elevado a 2/3. E, claro, como eu estou variando agora no eixo y, a minha integral é em dy, né? Pelo fundamental do cálculo, isso aqui vai ficar π y elevado a 2/3 mais 1, dividido por 2/3 mais 1. Ok? Tudo isso, claro, avaliado de 0 até 8. Quem que é 2/3 mais 1, né? Então, 1 você pode pensar ali como sendo 3 dividido por 3. 3 mais 2, 5. Então, fica 5/3, né? Então, isso aqui vai ficar π y elevado a 5/3 dividido por 5/3, né? Se eu tenho uma fração dividindo, eu posso considerar ela multiplicando invertida, né? Então, isso aqui vai ficar 3/5, claro, né? Aqui, avaliado de 0 a 8, né? Então, a fração está dividindo, posso considerar multiplicando invertido, que multiplica π, que multiplica y elevado a 5/3, avaliado aqui de 0 até 8. Beleza, pessoal? Então, isso aí vai ficar igual, né? Vai ficar igual. Quando eu avaliar no 0, vai dar 0, então só precisa avaliar no 8. Então, vai ficar aqui 3/5 de π vezes y vezes 8 elevado a 5/3. Ok, pessoal? Muito bem.
Isso aqui, se você fizer a conta aí, vai dar esse valor ali, ó, 96π sobre 5, né? Então, isso aqui você pode pensar aqui, vamos tentar fazer essa conta aqui. 3 sobre 5, né? 3 sobre 5. 8, eu posso pensar o que o 8? O 8 é 2 ao cubo, não é? Então, é 3 sobre 5, multiplica π, vezes 2 ao cubo, elevado a 5 terços. Né? E quando você tem 2 elevado a uma potência, tudo isso elevado a outra potência, você multiplica ali, né? Então, isso que vai ficar 3 quintos de π vezes 2 elevado a 3 vezes 5 terços. Então, você simplifica esse 3 aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 3 quintos de π de 2 à quinta, né? 2 à quinta vai ser quanto? Então, vai ser 2 ao cubo é 8, 16, 64, né? Então, fica aqui 3π vezes 64. Não, desculpa, né? 2 à sexta que é 64, né? Porque 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 8 vezes 2, que dá 16. Então, 2 à quinta é 2 vezes 16, que é 32. Né? Então, fica aqui 32. Isso, perfeito. Então, 3 vezes 30 é 90. 3 vezes 2 é 6. 96π sobre 5. Exatamente onde a gente chegar. É a matemática básica aqui, pessoal. Então, esse aí é o volume, né? É o volume que a gente está calculando aí desse sólido obtido quando você rotaciona essa região em laranja em torno do eixo Y aí. Beleza? Bom, vamos para o último exemplo aqui que eu quero fazer com vocês, que é esse exemplo aqui, né? Então, aqui já vai ser um pouquinho mais delicado aqui. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Então, ó, eu quero que você obtenha o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X. Então, você vai rotacionar em torno do eixo X. A região delimitada por y igual a x e y igual a x quadrado. Então, aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho aqui a reta y igual a x. Ok? Eu tenho aqui a reta y igual a x. Essa é a reta y igual a x. E a gente tem aqui também a curva aqui, y dado por y igual a x quadrado, né? Que é o gráfico de f de x igual a x quadrado. Ou y igual a x quadrado, que é essa daqui, né? Então, ele fala, então, para você considerar essa região, a região delimitada, então, por essas duas curvas, que vai ser entre 0 e 1, né? Porque quando as duas funções no 1 vão passar nesse ponto, que as duas valem 1 naquele ponto. Okay? E ele pede para você rotacionar isso em torno do eixo X. Então, você vai rotacionar isso aqui para cá, igual está o desenho aqui do lado direito. Beleza? Então, você rotaciona aqui. Então, quem que é o seu sólido? É essa região em laranja, só que rotacionada. Então, você vai ter, então, aqui tipo como se fosse um funil. Claro, um funil, mas a borda dele não é estreitinha. A borda dele foi uma barriguinha assim, depois encolhe. Então, é como se fosse um funil que a borda desse funil ela tem uma barriguinha para dentro, né? Que seria aqui essa barriguinha aqui. Vamos dizer assim, uma barriga aqui, né? E você rotaciona isso em torno do eixo X. Isso vai dar um sólido. E a gente quer calcular o quê? A gente quer calcular o volume desse sólido. Então, aqui, nesse jeito também, aqui como você rotaciona, toda vez que você rotaciona, pessoal, quando você está considerando a rotação, sempre você vai fazer a seção no eixo que você está rotacionando. Você vai fazer a seção cortar o eixo que você está rotacionando. Por quê? Sempre você vai ter que a área, como você rotacionou, vai ser sempre círculo, ou nesse caso aqui vai ser uma arruela. Por quê? Porque eu não estou rotacionando o triângulo todo aqui, né? Ó, se pensasse esse triângulo todo, eu não estou rotacionando ele inteiro. Eu estou rotacionando só um pedaço. Então, quando você rotacionar esse segmento aqui, ó, quando você rotacionar esse segmento, então você vai rotacionar um segmento. Isso vai criar uma arruela. Isso vai criar uma arruela, que é o que está desenhado aqui, ó, no que eu representei aqui com o A de x. Beleza? O A de x. Então, você tem essa arruela, que é a seção que cortou o meu sólido. E para eu obter, então, todo o sólido, basta eu variar essa arruela, então, da onde até onde? De 0
até 1, né? Então, se eu percorrer essa arruela de 0 até 1, ou seja, se eu fizer o x variar de 0 até 1, essa arruela percorre todo o meu sólido. Então, se eu integrar de 0 a 1 a área da arruela, eu tenho o volume do meu sólido. Ok, pessoal? É exatamente isso que a gente tem aqui nesse caso. Então, a primeira coisa é achar quem é a de x, né? A de x é o quê, pessoal? É a área da arruela. Como é que você calcula a área da arruela? Você primeiro calcula, se você tiver, vamos fazer um desenho separado aqui para não misturar as coisas, né? Então, suponha que você tenha essa arruela aqui. Tem isso aqui. E isso aqui. Você tem aqui uma arruela, beleza? Então, essa arruela aqui ela tem um centro, ok? Então, o que você tem que fazer aqui para você achar? E você quer a área que eu estou destacando aqui em amarelo para vocês. Beleza? Você quer achar essa área aqui, né? Que é o seu A de x. Então, como que você calcula essa área? Primeiro, você calcula a área. Então, você tem um ponto aqui e você vai ter um raio aqui. Então, você calcula a área do círculo total, então sem considerar esse do meio, e depois você calcula a área do meio e subtrai um do outro, né? Então, você calcularia então o que seria a área do vermelho e subtrairia dele essa área aqui, ó, desse azul aqui. Então você pega o todo, subtrai a de dentro, você vai ter o que sobrou aqui, que vai ser exatamente a área da arruela que a gente quer. Ok? Então, ó, a área... Então, vamos dizer, então, que essa área maior aqui é R1. E vamos dizer que esse raio menor aqui é R2. É R2, ok? Então, a área do círculo total vai ser quem? Então, vai ser π. Então, o círculo total vai ser π vezes R1 ao quadrado. Menos quem? A área do de dentro, que é π vezes R2 ao quadrado. Você pode até, o que acontece aqui? Você pode até tirar em evidência, se você quiser, né? π que multiplica R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Okay? Então, você tem o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Isso aqui é a fórmula para você calcular a área da arruela. Cuidado para não fazer, pessoal, cuidado para não fazer isso aqui, ó, π que multiplica R1 menos R2 ao quadrado. Se você fizer isso, vai estar errado. Vai estar errado se você fizer isso. Tem que pegar a área do total, que é π vezes o R1 ao quadrado, menos a área do menor, que é π vezes o R2 ao quadrado, e subtrair um do outro. E isso aqui são coisas diferentes uma da outra. Então, cuidado para não confundir essas coisas aí. Okay? Então, pessoal, o que acontece, então? Você precisa achar a área desse A de x aí, né? Precisa achar, então, a área desse A de x, que é a área dessa arruela aí. Então, quem que vai ser, então, o raio maior? Quem que vai ser o raio menor? No desenho aqui, né? Aqui não tem como dar zoom. O raio maior, pessoal, vai ser... Quando você fixa, então, lembra que a gente está fixando aqui um ponto x, né? A gente fixou aqui um ponto x. Então, o raio maior é a distância daqui até aqui embaixo. Esse é o raio maior. Ok? Esse é o raio maior. E o raio menor é a distância daqui até aqui. Essa distância em azul aqui, é esse pedacinho aqui. Beleza? Então, quem que é esse vermelho, esse raio maior aqui? Você usa a função y igual a x. Isso aqui vale x, como y é igual a x, então quer dizer o quê? Que esse comprimento total aqui, deixa eu usar a mesma cor aqui para não confundir vocês, né? Esse comprimento aqui, então, total aqui, ó, a altura daqui até aqui embaixo é a mesma daqui até aqui. Então, como y é igual a x, então y igual a x. Quer dizer o quê? Que esse comprimento aqui vale x. Vale x. E quem que vai ser o de baixo aqui?
esse daqui, o comprimento menor aqui, o raio menor, que vai ser esse daqui. Esse daqui é y igual a x quadrado. Então, y igual a x quadrado. Então, se aqui eu estou com o ponto x, eu estou com o ponto x aqui, quer dizer que aqui eu estou com um x quadrado. Ok, pessoal? Então, a área vai ser quem, então? A de x. Então, vamos escrever a nossa área A de x aqui agora. Então, a nossa área A de x vai ser igual a π que multiplica o raio maior, que é o que está em vermelho aqui, que é o x, ok? Então, x ao quadrado, que é sempre o raio ao quadrado, né? Menos a área do disquinho menor, que vai ser dada aqui em função do raio menor, que nesse caso aqui é o x quadrado. Então, vai ser π menos, π que multiplica, o raio é quanto? X quadrado, não é? Então, é x quadrado, é o raio. Então, é o raio ao quadrado. Então, vai ser x quadrado ao quadrado. Ok? Porque o raio vale x quadrado. Eu tenho que pegar o raio e elevar o raio ao quadrado. Então, vai ser ao quadrado. Beleza? Muito bem. Você pode até colocar um parênteses aqui para ficar mais claro, né? Você está considerando aqui, então, ó. Aqui, você está considerando aqui o raio maior, é um em azul. E aqui você está considerando o raio menor, né? Que é o que eu tinha feito aqui, tá vendo? Você ter a área da arruela, beleza? Então, aí você calcula a área da arruela toda. Então, isso aqui é a área da arruela. O que você tem que fazer agora? Fazer o x, então, variar aqui do 0 até o 1, né? Variar para lá e variar para cá. E integrar de 0 a 1. Por quê? 0 a 1. Porque 0 a 1 é o lugar que você varia o x, que vai variar a arruela, que vai percorrer toda a sua região. Que vai percorrer toda a sua região, todo o seu sólido, né? Vai percorrer todo o seu sólido e aí você vai ter o volume dele. Beleza? Então, vamos fazer isso agora. Então, o volume vai ser a integral de 0, de 0 até 1, de 0 até 1, do A de x. Quem que é o nosso A de x? É a integral de 0 até 1, π x quadrado menos π x à quarta dx. Né? Então, é só substituir esse valor aqui. E agora a gente usa a fundamental do cálculo. Haja primitivo e avalia nos extremos. Né? Então, isso aqui vai ser π x ao cubo sobre 3 menos π x à quinta. Opa, esse 5 mil tá difícil. X à quinta sobre 5. Tudo isso avaliado aqui de 0 até 1, né? De 0 até 1. Que, por sua vez, vai ser quem, então? Quando eu avaliar no zero, como tem x nos dois termos, nesse zero aqui vai dar 0. Então, só vai ser avaliado no 1, né? 1 ao cubo dá 1, 1 à quinta dá 1. Então, isso aqui vai ficar π sobre 3 menos π sobre 5, né? Então, isso aqui vai ficar 5π menos 3π sobre 15, né? Tira o mínimo aqui. 15 por 3 dá 5 vezes π, 5π. 15 por 5 dá 3 vezes π, 3π. 5π menos 3π dá 2π sobre 15, né? Então, esse aqui é a resposta que a gente estava aí procurando. Ok, pessoal? Então, com isso aqui você obtém aí, então, o volume desse sólido, beleza? Aqui, pessoal, eu rotacionei em torno do eixo X. Mas eu poderia ter rotacionado isso aqui, ó, em torno, por exemplo, de uma reta. Pega aqui, por exemplo, aqui no eixo Z, pega aqui no menos 1, por exemplo. No eixo Z, pega uma reta aqui. Eu posso rotacionar isso em torno dessa reta aqui também. Aí isso aqui vai rotacionar tudo, né? Para lá embaixo. Aí isso aqui vai rotacionar em torno de um outro eixo. Aí é outra conta, tem que fazer a seção. Aí vai mudar os raios aqui, né, para você calcular. E aí é outra conta que você tem que fazer. Beleza? Na verdade, o raio vai ser o mesmo, né? Se você rotacionar aqui embaixo ali, né? O raio é o mesmo. O que vai mudar aqui agora vai ser... o volume vai mudar com certeza, né? O raio vai ser o mesmo. Só pensar um segundo aqui, pessoal. Se eu considerasse... No lugar de considerar
rotacionar ali em torno do próprio eixo X e rotacionar lá embaixo. Deixa eu só apagar essas contas que eu já fiz aqui. Então, só pensando aqui nesse caso aqui, né? Então, eu estaria num caso aqui que eu teria aqui o -1 aqui embaixo, né? E eu quero uma reta aqui, eu quero rotacionar essa região em laranja, só que lá embaixo agora, né? Então, isso aqui é rotacionar todo para lá agora, né? Ah, tá. O que que ia mudar aqui agora? Deixa eu fazer outro desenho aqui, porque isso aqui vai ficar muito confuso. Então, fazer outro desenho aqui que fica mais fácil, né? Isso que eu vou dar ideia só, e depois vocês tentam fazer esse exercício aí, tá? É o seguinte, então vamos pegar aqui, então, o eixo X, o eixo Y, esse eixo aqui, né? Muito bem. Então, é só para seguir o mesmo padrão dos eixos aqui. Deixa eu ver como é que eu chamei os eixos aqui. É X, Z e Y, né? Eu chamei de Y aquele lá em cima lá, né? Para facilitar, porque aí eu faço o desenho no XY, fica mais fácil, né? Então, eu venho aqui, eu marco aqui, opa. Vou marcar aqui o 1 no eixo X, o 1 no eixo Y. Eu vou fazer no eixo Y aqui em cima, no lugar que a gente usualmente colocaria o Z, porque fica mais fácil para a gente fazer o desenho, né? Qual o desenho, professor? O x quadrado e o y igual a x. Nossa, ficou difícil meu desenho aqui, hein? É mais ou menos aqui assim. Então a primeira reta aqui é y igual a x e a outra, e tudo vem aqui embaixo. Beleza, gente? Então qual que é a ideia agora? Eu estou pegando aqui a altura 1, o eixo y, e eu estou pegando aqui o -1, né? E eu quero agora fazer o quê? Eu quero rotacionar essa função em torno desse eixo agora. Então é um novo eixo de rotação. Ele vai rotacionar em torno desse novo eixo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter alguma coisa aqui, ó. Então essa linha aqui ela vai continuar agora até aqui embaixo, ao invés de continuar ali. Vai continuar até aqui embaixo. Ok? Só que eu vou rotacionar em torno desse eixo aqui. Vou tentar fazer o desenho, isso aqui vai ser mais difícil. Então eu tenho aqui duas unidades, né? Então eu vou ter duas unidades para baixo também aqui. Então vai vir até aqui embaixo, ó. Esse desenho aqui, beleza? Então, rotacionar aqui, você vai vir até aqui embaixo agora. Então, estou rotacionando em torno desse eixo aqui agora. Desse eixo aqui, ok? E aqui vai acontecer o quê? Você vai ter o simétrico que você tem lá, você vai ter aqui, né? Então, aqui você vai ter aquela reta que vem aqui e uma barriguinha que vai fazer aqui, que seria o do x quadrado, que você foi rotacionando, né? Então, quando você rotaciona isso daqui... Opa, tá difícil a minha seta aqui, hein? Quando você rotaciona assim, né? Ou seja, você faz a rotação aqui em torno desse novo eixo aqui, você vai ter toda aquela região lá agora. Aí o que acontece aqui, né? Aqui a gente tem o 0 e aqui a gente tem o -1, né? Para fazer isso aqui agora, você vai ter que mudar. Aqui é o 1, né? No eixo X. Você vai ter que reescalonar isso aqui agora. Fazer uma mudança aqui meio que de escala, né? Você vai ter que considerar agora como se o eixo X fosse esse eixo aqui agora. Esse novo eixo aqui. Ok? E aí, você estaria rotacionando em torno dele. Aí, o que ia mudar aqui? Aquela função lá em cima, lá, não ia ser mais y de x. Então, o que seria y de x, né? No novo, lá em cima, a gente tem o que lá em cima, né? Quando você olha aqui em amarelo, né, do ponto de vista do eixo x, quem que é aquela reta ali? É y igual a x e y igual a x quadrado, não é mesmo? Então, você tem aqui essas duas funções no eixo x, as duas funções. Quando você olhar essas mesmas funções, mas agora, da perspectiva desse eixo aqui embaixo, quem vão ser as funções lá agora? Vocês vão ser como se fosse, né? Você faz uma mudança aqui no eixo, né? Então você considera agora que você está trabalhando com o eixo aqui embaixo agora.
Então, quem que seria aquela função lá agora? Seria y igual a x mais 1, né? Porque você desceu uma unidade o eixo para baixo. E aquela outra ali seria y quem? X quadrado mais 1, que você adicionou 1 também para erguer o gráfico. Então, agora, são essas novas funções que você está rotacionando em torno do eixo. Então, você faz uma mudança de escala no seu sistema cartesiano aqui, ok? Faz uma mudança de escala e faz a mesma coisa, só que agora ao invés de calcular a arruela para aquela função x quadrado, vai ser agora com essa função aqui, ó, x mais 1, x mais 1. Então vai ser funções diferentes, né? Então, você vai fixar agora aqui um ponto x aqui. Assim como antes, então, você vai ter aqui o segmento aqui, né? E quando você rotacionar ele, você vai ter aqui o respectivo segmento aqui embaixo. E isso daqui vai te dar aqui uma arruela, né? Igual a gente tinha anteriormente lá. Meu desenho aqui tá meio sofrido, coitado. Quero apagar só aquele um ali, mas está difícil. Foi. Aqui. Então, você quer achar essa região em verde aqui, ó. Que é a região da minha arruela. Beleza, pessoal? Não sei se está muito claro o gráfico aí, né? Muito bem. E o que vai acontecer aqui agora, né? Quando você for calcular o raio lá não vai mudar, vai ser o mesmo raio, né? Porque o raio ficou o mesmo, né? Só que o A de x, ele tem que mudar o A de x. Vocês concordam que o A de x tem que mudar? E vai mudar, né? Na verdade, o raio vai mudar, pessoal. Por quê? Agora você vai ter o raio maior e o raio menor, né? Aqui, ó, é que assim, eu estou pensando o quê, né? Eu estou pensando no raio da arruela aqui, né? Então, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento ele é o mesmo que era lá em cima, porque o gráfico é o mesmo. Vou tentar ser bem claro, é o mesmo comprimento. Porém, pessoal, o que vai mudar agora vai ser o quê? Vai ser esse total aqui, ó. Então, esse total muda. E esse total também muda. Então, esse maiorzão aqui, ó, esse maiorzão aqui, ele é o nosso novo raio 1. E esse outro em vermelho aqui é o raio 2. Então, o raio 2 é esse em vermelho, do x até lá, beleza? E o raio 1 é essa parte em vermelho mais aquela uma lá. Então, o raio 1 ele é todo mundo. Ó, ele pega lá e vem até aqui embaixo. Então, quem que é o A de x agora aqui? O nosso A de x vai ser π vezes o R1 ao quadrado menos π vezes o R2 ao quadrado. Ok? Quem que é o R1? O R1 agora, nesse novo sistema cartesiano aqui, ele é quem? Ele é x mais 1, né? Eu tinha apagado sem querer aqui, né? Aqui eu tenho y igual a x mais 1. Porque eu vou sair daqui de baixo e vou até lá em cima. Então, eu estou saindo daqui e indo até a função x mais 1. Então, vai ser aqui π que multiplica x mais 1 ao quadrado. Beleza? Mais menos, né? Menos π que multiplica agora o outro. O outro é quem? É x quadrado, né? O outro é esse ponto até, é daqui até esse ponto aqui agora. Então, você vai 1 mais x quadrado, que é dado por essa outra função aqui. Então, é 1 mais x quadrado ao quadrado. Então, esse é o seu novo A de x. E tudo que você tem que fazer agora é integrar de 0 a 1 o A de x dx, né?
Claro, vai dar maior a área, o volume agora. Por quê? Porque antes eu rotacionava, era um sólido pequeno que eu rotacionava, né? Eu tinha um sólido menor, agora eu estou tendo uma coisa bem maior, né? Se eu comparar esses dois desenhos aqui, vocês veem que dá a diferença. Aqui você tem uma coisa menor, que você rotacionou em torno do eixo X. Aqui você rotacionou em torno de um outro eixo, né? Então, essa região em amarelo aqui, ó, que eu destaco para vocês, né? Que foi o que eu rotacionei. Isso aqui foi o que eu rotacionei. Então, isso que eu rotacionei em torno agora desse eixo aqui, ó. Desse eixo aqui. Beleza? Então, eu vou ter uma rotação bem maior. Então, ele vai ter um volume maior. Entendeu? E isso vai estar refletido aqui, né? Você vai estar integrando agora essa nova função agora, que é a área dessa arruela que está em verde ali, né? Então, essa parte em verde aqui é a área de x aí para cada x que você considera aqui. Beleza, pessoal? E aí você calcula a integral aqui agora. Você tem a função, substitui essa função aqui e faz o cálculo da integral, você vai ter o volume desse sólido aí. Então, isso é uma outra maneira que pode aparecer aqui nesse contexto de cálculo de volume de sólido. Bom, então eu fiz aqui, discuti com vocês aqui mais ou menos aqui uns 4 exemplos, né? Que dá para você ter uma ideia boa aí de como que funciona então o cálculo de volume por esse método aqui que a gente usou os cilindros lá na soma de Riemann para fazer a integral e chegar aqui. Beleza, pessoal? Dá para você fazer mais exemplos. Inclusive tem exercícios nos livros de cálculo aí que você calcula até volume de pirâmide, volume de outras coisas, utilizando essa técnica aqui. Ok? Claro, aí não é um volume aí não é de revolução igual esses casos aqui, né? Mas ainda cai naquela ideia geral que eu falei na aula, né? Do sólido e você aproximar por cilindros. Ok? Lembrando que cilindros não necessariamente, né? Quem não assistiu a aula passada assiste. Cilindro não necessariamente é um cilindro lá da latinha de refrigerante ou da garrafinha de água que a gente está acostumado. Ok? O cilindro é produto cartesiano de uma região qualquer do plano por um intervalo lá no eixo Z. Ok? Então, um paralelepípedo, por exemplo, é um cilindro. Okay? Então, você tem... Quando a gente fala em cilindro aqui, às vezes mesmo coisas que não pareçam um cilindro, a gente aplica a técnica aqui por cilindros, porque cilindros pode ser coisas mais gerais aqui no nosso contexto. Beleza, pessoal? Bom, então o que eu queria falar com vocês até esse momento era isso. E até a próxima aula. Um abraço a todos vocês.